Então, a nossa proposta hoje é uma live para falarmos sobre o futuro, né? Mas o futuro de uma outra perspectiva, de um outro olhar, né? Muitas vezes, quando a gente fala do futuro, assim, no campo da psicologia, das humanidades, a gente traz uma ideia de como as pessoas elas pensam sobre o futuro e muitas vezes no campo da psicologia, da psicopatologia, pensa a forma não saudável que as pessoas elas pensam sobre o futuro, né? Às vezes quando se pensa o futuro de uma forma catastrófica, de uma forma um tanto quanto perigosa, como coisas ruins acontecendo, né, tipo, na questão de catástrofes e outros pontos assim também. Então a nossa intenção hoje, né, com essa live, ensaios sobre o futuro, é para que a gente possa pensar de futuro de uma forma mais assertiva, né, para que a gente possa pensar o futuro a partir de algumas escolas, né. Que escolas são essas que pensam o futuro? Né? As famosas escolas do futurismo. Né? Nós temos a Universidade da Singularidade, que é a universidade criada entre a NASA e o Google. Nós vamos trazer algumas perspectivas dela, vamos trazer a concepção do MIT, né? Trazer a concepção da Aerolito, né? Que é a escola de formação que eu estou cursando no curso de futurismo, para pensar o futuro a partir de algumas matrizes, né? E aí um dos grandes mestres nessa área, que é o Thiago Matos, assim, uma pessoa brilhante, tem uma visão de futuro de uma forma muito bacana, né, do que está para acontecer. Então vou compartilhar com vocês um pouco dessa minha imersão, né, no campo de pensar o futuro. E por que antes de começar a falar, vou dizer por que eu ingressei nessa perspectiva, né, dessa ideia de pensar o futuro a partir de um outro lugar. Bom, muitos pacientes, né, alunos, profissionais, enfim, na minha própria função na Federação das Indústrias também, chegam para conversar sobre as perspectivas do futuro. Muitas vezes eu dei palestra em escolas, né, e aí os alunos ali do terceiro ano, do segundo ano, eles questionavam, nossa, e aí, o que a gente vai fazer? Se eu escolher hoje um curso e daqui a 10 anos, né, que eu vou estar lá com 5 anos de formado, tudo virar robotizado, tudo for automatizado, para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Vou ter que recomeçar tudo novamente, né? Quais são os melhores caminhos? E aí, um campo de incerteza se abre para muitas pessoas, porque a gente vive cada dia transformações mais rápidas, né, no campo do trabalho, no campo dos empregos, né, no campo das tecnologias, das relações que a gente tem com a própria tecnologia e de pensar a sua sobrevivência futura. E aí, para onde vamos? Assim, a gente vê que Fantástico, Jornal e outros programas televisivos, assim, de diversas emissoras, elas estão abordando constantemente sobre inteligência artificial, sobre Big Data, sobre automação, robótica e como isso vem tomando o emprego de muita gente, né? Colocam de forma muitas vezes assustadora, né? Como tomando o emprego. A gente vai pensar um pouco a partir dessas perspectivas para pensar o que existe de possibilidades nesse futuro. Beleza? Uma vez isso, a gente começa a se sincronizar, mais pessoas vão chegando na nossa live para que a gente possa começar de fato. Beleza? Vou mandando os comentários, as perguntas, que eu faço uma pausa para ler, comentar e a gente vai evoluindo junto aqui esse papo de hoje, tá bom? Bom, para começar, a gente precisa entender que o mundo ele passa por transformações constantemente. Ao longo dos vários anos, dos milhares de anos, várias transformações elas foram acontecendo. Uma primeira grande transformação é a transformação, né, das eras. E aí a primeira era que nós temos é a era agrícola, né? Vamos considerar a era agrícola, onde os seres humanos eles se voltavam para suas atividades de labor, para o seu sustento, né? Enfim, para se sustentar, para ter o que comer, atividades essencialmente agrícolas, né? Os homens do campo. E isso começa a modificar a partir do momento em que o processo de industrialização ele acaba acontecendo no mundo, né? A gente vê que uma grande parte do mundo, assim, grande parte da história ela vive no campo da era agrícola. Mais ou menos ali para o século XVII, XVIII, nós vamos ter os traços de modificação disso, especialmente o processo chamado de industrialização. Esse processo de industrialização, ele começa a trazer transformações na vida humana.
Transformações essas, né, que você começa a ter aglomerações, ideias de espaços urbanos, onde as pessoas pudessem ficar mais próximas ali do chão de fábrica para que elas pudessem trabalhar. E aí nós vamos ter ascensões a partir disso econômicas, em que os homens, né, enfim, trabalhadores naquele momento, né, especialmente eram os homens que trabalhavam, eles começam a sair do campo da agricultura e passam para o campo do chão de fábrica. E esse chão de fábrica, ele foi, né, as famosas chaminés. É tão tal que o nosso imaginário popular, quando a gente fala de fábricas, a gente imagina chaminé, saindo fumaça e tal, porque esse é um dos estereótipos que ficou de forma marcada durante bastante tempo. Beleza? Então vamos avançar. Esse processo, saída agrícola, era industrial, a gente vai entrar na era digital. Era digital essa que a gente pode precisar mais ou menos ali pela década de 70, né, 60, 70, que a gente vai ter a expansão dos computadores, adentrando também as indústrias, bem como o cotidiano do trabalho. E aí começa uma nova transformação, né? A transformação do poder computacional frente ao trabalho. E diversos meios foram acontecendo, né? Se a gente for pensar, gente, aqui, essa questão da transformação, existia um tempo atrás, não é? Numa viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro, né? Minha mãe é carioca, né? A grande parte da minha família é do Rio, minha família materna, eu morei no Rio, e aí a gente ia muito para Petrópolis. E aí Petrópolis, né, a cidade em homenagem ao imperador, né? Quando Dom Pedro ele subia a serra para Petrópolis, tinham vários, como chamam, fontes de água para ele beber, porque era uma viagem demorada. Ele ia na sua charrete, porque, enfim, o imperador tinha charrete. Os outros tinham carroça, né? Então ele ia de charrete e aí, né, se parava para ele beber água e tal, levava-se um tempo. Vamos lá, você que está me acompanhando aqui, você já imaginou se deslocar para uma outra cidade, vamos dizer assim, a 200 quilômetros de carroça? Você já pensou em fazer isso? Nem passa, não tem imaginado. Você ia, não, por que eu ia fazer isso? Da mesma forma, várias pessoas que eram os condutores da charrete, da carroça, quem cuidava dos cavalos, todos aqueles passaram a ter que buscar outras ocupações. Entende? Quando eu falo isso, eu quero dizer que o mundo ele vive em constantes transformações há muito tempo. A grande questão é o tempo que passou de milhares de anos para sair da era agrícola para a industrial foi muito grande. Né? Quer dizer, milhares de anos ficaram na era agrícola, né? Ficaram presos na era agrícola. Depois mudou para a industrial. E aí, 2 séculos depois, mais ou menos, nós vamos para a era digital. E aí, agora nós estamos indo para a era pós-digital. Que esse é um dos conceitos que são colocados nas escolas de futurismo, né? Nós estamos avançando para a era pós-digital. O mundo, né, com a internet, ela preparou um conjunto de novas tecnologias, novos saberes, novos conhecimentos que estão nos preparando para entrarmos numa era pós-digital, que é essa era onde muitos apostam que vai ter uma entrada muito forte nessa década de 2020 a 2030. Beleza? Então a gente vem nessa passada, tá certo? Era agrícola, industrial, digital e vamos agora passar para o pós-digital, que é um conceito fantástico que a gente vai abordar um pouco hoje. Então imagina só, a gente está indo para a era pós-digital. Pós-digital. A gente vai entender o que é essa ideia pós-digital, né? Porque agora a gente está se acostumando com tantas coisas tecnológicas, né? Inovadoras, enfim. Beleza? Vamos lá. Um parêntese. De onde você estiver me assistindo, dá uma olhada aí ao teu redor. Se tiver, por exemplo, uma cadeira, nessa que eu estou sentado, uma cadeira, isso foi uma inovação tecnológica em um certo tempo. Como assim inovação tecnológica? Em um certo período de tempo, as pessoas sentavam no chão, em troncos, enfim, em arranjos, nos antigos tamboretes, né? Aqui no Piauí a gente fala muito isso, nos tamboretes, você sentava nisso e tal. E aí depois, né, foram modernizando e tal para ficar cadeiras dessa forma. Então isso já foi uma inovação num certo período de tempo. Nós, seres humanos, temos uma tendência a descaracterizar como inovação, como tecnologias, né, disruptivas, vamos dizer assim, aquilo que a gente já nasce tendo. Né? Como assim já nasceu? Você já nasceu tendo óculos a seu dispor, relógio, cadeira, enfim, computador. A gente passa a desprezar isso, mas também já foi uma grande revolução em um certo período de tempo e mudou muita coisa. E a gente já começa então
a mostrar como em todas as eras tiveram grandes transformações. Imagina só a primeira pessoa que usou uma lente de contato. Então, imagina aí a primeira pessoa que pegou lá e tal e colocou no olho. Imagina aí como foi para essa pessoa, ao redor dela. Enfim, é disso que a gente está colocando para pensar o nosso mundo que vai entrar nessa era pós-digital. Beleza? Por isso que quando a gente começa a falar de futuro, começa a pensar do futuro, a gente entende que a gente tem que olhar para frente. Quando a gente fala de Uber, Airbnb, Spotify, isso são criações de 10 anos atrás. O Spotify, se eu não me engano, é de 2010, 2008, né? Assim, tem mais de 10 anos. Então, a gente pode até depois confirmar, tá certo? O Uber, mais de 10 anos, entende? Então, são coisas criadas há um tempo atrás que tiveram um ápice agora. Então, eu olhar para o Uber, Airbnb, Spotify, Netflix, para pensar o futuro, não dá não. Isso aqui já é passado. Por que já é passado? Lembra que a gente, cada transformação de era, cada mudança de cenário, ela passa cada vez mais rápido, porque o mundo está avançando de forma muito mais rápida. Beleza? E o que então que essas escolas todas aí estão falando? MIT, Universidade a Singularity University, o que é que Harvard está colocando, Oxford, o que eles estão colocando como tendências? E aí vamos simplificar, tá? Estão sendo colocados como tendências a genética, a robótica e a nanotecnologia como tecnologias que vão despontar nessa próxima década. Eu estou falando de tecnologias duras, vamos dizer assim. Duras que eu falo são tecnologias visíveis, tocáveis, palpáveis, que irão gerar produtos e uma série de outras coisas assim, tá certo? Então, genética, robótica e nanotecnologia estão sendo colocados como a tendência da era pós-digital. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma empresa, ela já conseguiu, através da nanotecnologia, tá certo? Através da nanotecnologia, ela já conseguiu pegar um vinho, vamos dizer assim, muito antigo, que vale muito dinheiro, já conseguiu fazer um clone perfeito desse vinho. Né? Então imagina só que isso vai ser possível para várias outras coisas. Né? Então isso já dá uma mostra do que essa década ela pode trazer. Vinhos vamos dizer, vinho de 1970, né? Um vinho achado num navio que afundou em 1800 e alguma coisa, vale uma fortuna, eles conseguem copiar exatamente. Porque o vinho são compostos, né, de moléculas, eles conseguem pegar a sequência da organização daquelas moléculas ali e replicar igualzinho. Aí as questões legais, direitos autorais, assim, são outras discussões que a gente não vai entrar aqui, mas isso tem sido colocado também. A inteligência artificial também vem despontando, com o Big Data, né, o blockchain, como outras tecnologias que farão parte cada vez mais do nosso cotidiano. Beleza? E aí, para pensar com vocês, tá certo? O que isso afeta a gente como ser humano? Tem nesse cenário, beleza? Então, eu estou resumindo aqui, gente, uma coisa que é uma discussão muito grande para uma live, né, de 20 minutos, 25 minutos, que é o que a gente faz aqui diariamente, tá certo? Então, a gente vai trazendo aí de forma muito condensada, beleza? Porque isso é um conteúdo muito vasto, tá? Então, o que muitas vezes desperta na gente uma relação com o futuro, às vezes de forma ansiogênica? É pensar que isso vai afetar o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, né, o nosso dia a dia, o que a gente vai fazer diante disso tudo. Então vamos lá. Antes, né, por exemplo, de forma simples, você lembra quando teve o desafio, né, de um computador com o maior enxadrista do mundo, né, um jogador de xadrez, um dos mais famosos e tal, enfim, aquele processo todo, onde a máquina conseguiu ganhar e tal. Então, conseguia fazer operações matemáticas muito rápidas. Isso afetava um tipo de conhecimento. Hoje, a inteligência artificial ela já consegue criar composições musicais, criar poesia, ela já consegue pensar a partir de um grande banco de dados possibilidades de diagnóstico muito mais preciso do que profissionais de saúde, a partir de dados, né? A gente está falando de dados, né? Com uma acurácia muitas vezes elevada. A acurácia é a possibilidade daquele lixo estar certo, né? Bastante elevada. Então, isso já nos traz alguns pontos, ou seja, antes as máquinas na indústria estavam fazendo automação braçal e o trabalho criativo estava com o ser humano. Hoje, a inteligência artificial ela está querendo tocar naquilo que
né, nós temos de muita habilidade, que é o nosso campo da criatividade. Aí a gente começa a trazer uma nova discussão para a gente, como seres humanos. Beleza? Tudo bem até aqui? Galera, vai mandando os comentários para que a gente possa trocando a ideia. Meu amigo Rafael está aqui, bacana. Rafael da área de tecnologia, né, empreendedor de startup, da Heavy Guys, um cara que eu admiro muito bom estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto também, tá bom? Então, continuando aqui. Alvin Toffler, um dos maiores futuristas, depois vocês procurem aí na internet, Alvin Toffler. Ele, um dos grandes futuristas, conseguiu imaginar muitas possibilidades de coisas que aconteceram, tá certo? Né? Como assim, né? Imagina só que ele conseguiu imaginar, por exemplo, a questão de mandar e-mail, né, de videochamada e vários outros pontos assim também. Então, o que ele coloca? Uma frase muito bacana, né? Ele coloca que os analfabetos do nosso século, aqui no caso, não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Veja só. Ele diz que os novos analfabetos são aqueles que, traduzindo, né, que aprendem um conhecimento e eles querem segurar esse conhecimento e executar esse conhecimento até o fim da sua vida. Cara, esse modelo não existirá mais. Já não existe mais. Para muitas coisas já não existe mais. Beleza? Se eu quiser, então, pegar um conhecimento e segurar esse conhecimento e viver eternamente com ele, isso cada vez mais vai se tornar impossível. E aí, isso que ele coloca dos analfabetos, né? Porque, por exemplo, quem trabalha com marketing, por exemplo, né? Os profissionais de marketing têm que se reinventar todo ano. Todo ano tem que se reinventar. Não tem como parar de estudar, não tem como parar. Por quê? Porque antigamente você tinha um conhecimento que durava mais anos. Agora, cara, o algoritmo muda, plataformas mudam, estratégias mudam. E isso aí vai tendo que estudar, aprender, reaprender de diversas formas. Tecnologias vão mudando, né? Isso para diversos profissionais. Por exemplo, na área médica, né, você já tem agora cirurgia robótica. Então, são novas habilidades que vão ter que ser construídas também. Beleza? Isso é que traz, né, como futuro ele vem se descortinando e trazendo preocupações para nós, seres humanos, para que a gente possa avançar. Beleza? Vamos lá, vamos ler aqui os comentários. Meu amigo Eduardo Moito, parabéns, irmão. Meu irmão, muito obrigado. Tamo junto sempre, muito obrigado pela força. Grande Eduardo. Gabi, excelente. Obrigado, Gabi. O João. Como as escolas e universidades deveriam evoluir para estimular e moldar jovens mais adaptáveis a essas mudanças constantes? Muito bem, João, excelente pergunta, João. Quando a gente entende, né, e isso é muito interessante, né, quando a gente pensa que o futuro, né, como o Toffler coloca, é construído pelas nossas decisões diárias, inconstantes e imutáveis, e cada evento influencia os outros. Quando a gente pensa que o futuro ele é uma caixa de possibilidades, uma caixa de surpresas, cabe a nós, não é, enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto pessoas, pensarmos em desenvolver com os nossos e consigo estratégias de flexibilidade cognitiva. Então, é necessário a gente trazer esse conceito de que nós, seres humanos, nessa década, todos temos a obrigação de ser especialistas em ser humano. Vou repetir. Todos nós, nessa década que estamos vivendo, temos que ter especialidade, ser especialistas em ser humano. Porque aquilo que é automatizável, aquilo que é robotizável, aquilo que é repetitível, programável, isso já está sendo realizado através de softwares, plataformas, inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, tal. Isso tudo vai ser, já está sendo, melhor dizendo. E alguns pontos que são humanos, como, por exemplo, consciência. Nós temos a inteligência artificial, mas a gente não tem a consciência artificial, né? Que vai entrar valores, ética, são no campo das humanidades, entende? A condução das nossas vidas, para onde vai, né? Nossos valores, nossa escala de valores, entende? Isso é humano, a gente precisa nos tornar
cada vez mais especialistas nesse processo. Bacana? Vamos lá. Então a gente precisa, como o João coloca, né, na pergunta dele, para evoluir, para estimular, esse primeiro ponto. Isso através de novas estratégias pedagógicas, políticas e pedagógicas nas escolas, a partir do momento em que as escolas e as universidades elas devem passar por um salto muito significativo. Qual é o salto? É o salto de sair da era industrial para a era já pós-digital. As escolas e universidades não tem mais que ir para a era digital, não. Já está indo para a era pós-digital. O que é a era industrial que a escola ela vive? Ela prepara o sujeito para repetir ações. Como? Ele aprende a fazer cálculo, ele vai fazer cálculo constantemente. Ele aprende a apertar parafuso, ele vai apertar parafuso constantemente. Ele aprende a fazer um programa de computador, ele vai programar com aquela tecnologia o dia todo. Agora, as escolas e universidades, na minha perspectiva, apoiadas nas escolas que eu trouxe para vocês, que me amparam, né, que me dão suporte, MIT, Universidade da Singularidade, Oxford, Harvard, essas instituições, né, elas trazem um peso que a gente tem que trazer agora, uma forma não mais de aprender somente a utilizar a ferramenta em si, mas a gente tem que aprender a construir ferramentas. Esse é o grande ponto. Essa é a grande questão. A gente ensinar aos alunos não a repetir a tabuada, não a repetir o alfabeto, né? Ah, que legal, ela sabe contar de 1 a 10 e tal, sabe repetir coisas. Cara, a gente entende isso até como uma auto-inteligência. A gente tem que começar a passar por um outro lugar de inteligência, né? De concepção, que é a ideia da concepção da inteligência criativa. Então, o que a criança ela consegue criar a partir dos elementos que estão ao redor dela. Isso deve ser estimulado, mais do que a repetição de números, de letras, de tabuada, de letras em línguas diferentes. Entende? Essa é a sacada, a gente estimular a utilização dos recursos que existem para criar coisas novas, porque nós temos que ter essa capacidade de utilizar de arranjos criativos no nosso cotidiano, que a gente tem uma ideia do que está por vir nos próximos 5, 10 anos, uma ideia. Mas, para 2030, 2040, nossa... Tem até um documento da Universidade da Singularidade que eles chegam até 2038 com tendências e possibilidades. Você pode até procurar. Universidade da Singularidade, Singularity University. Se você colocar, ele vai aparecer diversos PDFs dessa instituição que traz esses marcos de possibilidades. Beleza? Então, se o futuro ele é inconstante, mutável e imprevisível, eu preciso aprender a ter flexibilidade cognitiva, eu preciso aprender a ter criatividade ou desenvolver a minha criatividade, tá certo? Aprender a ter resiliência, aprender a ter inteligência emocional, né? E quando eu estou falando esses termos de inteligência emocional, criatividade, pensamento crítico, né, flexibilidade, adaptação cognitiva, eu estou trazendo os 10 pontos que o Fórum Mundial Econômico traça como grandes habilidades que nós, seres humanos, temos que aperfeiçoar em nós essa década. Né? O Fórum Mundial Econômico e traz isso. Então, vamos lá. O Fórum Mundial Econômico está nos trazendo uma preocupação que nós, seres humanos, temos que nos desenvolver e nos aperfeiçoar. Beleza? Em diversos aspectos. Então, você que está assistindo essa live, eu vou ler agora aqui para você o que o Fórum Mundial Econômico ele coloca, né? Depois você pode pesquisar as 10 habilidades do futuro segundo o Fórum Mundial Econômico. Vamos lá. Primeira, resolução de problemas complexos. Os problemas vão ser cada vez mais complexos, né? Segundo alguns estudiosos, a gente está entrando na era cognitiva mesmo, entendeu? Essa era da era industrial, da força braçal. Cara, o robô vai fazer tudo isso aí, cara. O robô vai ser estivador, vai levantar peso, vai pegar caixa e tal. Essa parte braçal vai ser toda resolvida com robôs. A gente vai passar para a era onde cada vez mais a capacidade intelectual cognitiva ela vai ser o nosso diferencial, beleza? A nossa capacidade de resolver problemas complexos e que envolvam aspectos humanos que as máquinas ainda não têm e dificilmente terão uma análise assim. Como, por exemplo, ética. Danilo, me dá um exemplo. Tá. Você imagina só. Vamos pensar aqui um problema bem complexo.
um carro autônomo, ele vem dirigindo aqui na rua, tá certo? E aí ele percebe que uma pessoa se jogou na frente do carro, né? Ela foi atravessar, foi correr, se jogou, e aí o carro tem que tomar uma decisão, porque ele é baseado em algoritmo. Ou ele atropela essa pessoa, ou ele puxa para o lado. Se ele puxar para o lado, ele vai atropelar 3 senhoras idosas que estavam lá no finalzinho já atravessando a rua. Ou vamos dizer assim, você jogar o carro para um outro lado, vai bater num muro, numa casa, num prédio. E aí, qual é a decisão que tem que ser tomada? Pelo algoritmo que vai conduzir o carro autônomo. Não é? Qual é a tomada de decisão que tem que existir para os algoritmos que vão decidir sobre saúde, sobre vida da gente, por exemplo, no campo dos planos de saúde. Né? A gente precisa discutir isso, resolver esses problemas que são complexos. Então vai caber a nós, seres humanos, tomarmos essas estratégias, essas relações, tá certo? Bacana, tem mais comentários aqui, né? Daí a importância de disciplinas que levam habilidades socioemocionais para o ensino superior. Perfeito, professora Carla. Perfeito, nós temos que levar. Diversas instituições já estão lançando disciplinas de inteligência emocional. Em Harvard, né, a disciplina do Tal Ben-Shahar era uma das disciplinas, não sei se ainda é, a gente pode pesquisar sobre isso, mais disputadas em Harvard, né, com lista de espera, enfim, com muitos alunos querendo fazer a disciplina do Tal Ben-Shahar, que é a disciplina de felicidade, né? E aí várias instituições, né, universidades federais, né, a UniFSA e outras instituições já estão trazendo essas disciplinas e essa conceitualização. Beleza? Então o João fala da cultura maker, perfeita, a cultura de hands-on, mão na massa, a gente vai criar novas soluções, né? Como o Murilo Gun gosta de falar, combinatividade, combinar elementos de uma forma diferente, exatamente, né? Resolução de problemas. Meu amigo professor Carlos Moura, cara, que maravilha ter você aqui. Verdade, Danilo. Hoje, uma das maiores necessidades que temos nas escolas, vai além do cognitivo. Eu destaco a necessidade de nos alertar para o desenvolvimento de inteligência relacional. Perfeito, professor Carlos Moura. Concordo em gênero, número e grau, né? Quando eu coloco, a gente entra nessa área cognitiva, né, assim, vai colocar que a gente sai dessa área da força braçal para entrar no processo de inteligência, que não pode ser dissociado de modo algum dos aspectos da inteligência emocional, da inteligência social, da inteligência relacional. E, professor Carlos, quando você coloca isso, vai direto no que o Fórum Mundial coloca, que a habilidade que a gente precisa desenvolver com mais força nessa década é a habilidade de trabalhar com outras pessoas, gerir pessoas, trabalhar com pessoas de diferentes etnias, de diferentes histórias, de diferentes perspectivas, de diferentes visões. Essa é uma das premissas. Por quê? Porque o encontro da diferença ela pode gerar ideias inovadoras. E nessa perspectiva, a Universidade da Singularidade, ela traz, quando ela forma os grupos de trabalho lá, ela junta pessoas de diferentes origens, diferentes histórias, diferentes backgrounds de conhecimento, né? Às vezes, num grupo de trabalho tem pós-doutor, um cara que é ambulante, que é ambulante na rua, um outro que é artista, um outro que é um cientista da computação, outro que é da botânica, e junta e vê o que dá, entendeu? Então, é a ideia de misturar, né? Tudo junto e misturado. Beleza. Professora Carla, por isso tenho trabalhado levando a disciplina de felicidade para a UFO. Maravilha, eu conheço seu trabalho, sei sim. Né? O Carlos Eduardo, meu amigo, ele já me falou sobre o seu trabalho e é maravilhoso. Tá? Vamos avançando aqui. Beleza. Então, outro ponto que o Fórum Mundial Econômico ele coloca também, tá certo? Capacidade de orientação e servir, né? Negociação, colaboração, pensamento crítico, né? Capacidade de análise, julgamento e tomada de decisões. Isso são pontos que são colocados pelo Fórum Mundial Econômico para a gente desenvolver de habilidades essencialmente humanas nessa década. Bacana? Muito bem. O professor Carlos coloca, verdade, Danilo, nessas diferenças reside uma imensa riqueza. É perfeito. Hoje, não é, a ideia é juntar times de diferentes perspectivas, diferentes backgrounds, porque combinando ideias inusitadas você tem algo novo.
né? Combinando uma coisa que muitas vezes é de uma área, vamos dizer assim, da engenharia com uma área que é, vamos colocar, da medicina, e isso pode bolar em uma coisa inovadora, disruptiva e diferente. Bacana? Para a gente finalizar, tá certo? Vou começar a fazer o fechamento da nossa live de hoje. Nós já estamos aí no ar mais ou menos já uns 35 minutos. Então vou começar aqui a puxar para o nosso fechamento, né? Deixando uma dica para vocês, que é do Yuval Harari, que é o livro Homo Deus. Ele tem o livro Sapiens, Homo Deus e o 21 lições para o século 21. Fantástico material, é um livro belíssimo, todos os livros são belíssimos, né? E aí do Homo Deus ele dá uma puxadinha para uma tendência de perspectivas futuras aí, vale a pena dar uma olhada, tá certo? Um outro ponto que a gente trabalhou bastante aqui nessa live de hoje foi o entendimento das eras que nós estamos passando. Quem está chegando agora, eu vou disponibilizar a live daqui a pouquinho, aí você pode ver na íntegra. A gente começou discutindo sobre a era industrial, né, e quanto tempo ela durou, e a passagem para a era industrial, né, perdão, na era agrícola, da era agrícola nós fomos para a era industrial, né, a era agrícola levou muito tempo na humanidade, a era industrial, que levou um período considerável também, de alguns 2 séculos, né, e aí a gente entra no processo de era digital, passando para o processo de era pós-digital. E aí eu apresentei algumas vertentes que poderão ser de grande impacto nessa nossa década: genética, robótica e nanotecnologia, como 3 grandes potências que irão despontar aí. Para algumas escolas, elas pensam nessas 3, genética, robótica e nanotecnologia. E associado a algumas outras escolas que vão trazer o blockchain, inteligência artificial, big data, machine learning, enfim, com umas tecnologias da informação despontando também. Beleza? Fiz uma contextualização desse cenário todo e mostrando os impactos que isso causa na nossa vida, e para onde, segundo o Fórum Mundial Econômico e outras escolas, né, e outras instituições, a gente deve caminhar para se aperfeiçoar na habilidade do ser humano. E eu coloquei para vocês que nessa década nós temos como missão nos tornar especialista em ser humano, né? Temos que nos refinar como ser humano, a nossa capacidade de inteligência relacional, a nossa capacidade de inteligência emocional, inteligência social, flexibilidade cognitiva, né? O que é uma flexibilidade cognitiva? A gente entender que uma coisa hoje ela é de um jeito, mas amanhã isso pode evaporar e se tornar de uma outra forma. Eu lembro como a ligação era uma coisa fantástica, né, e tal, enfim, a gente queria ligar para as pessoas e tal, conversar no telefone, uma coisa bacana, e como hoje a gente está num outro processo em que, né, muitas vezes a gente manda áudio no WhatsApp, a gente manda mensagem de texto e tal, e as ligações passaram a ter um outro lugar. Tem pessoas até que se irritam, né? Tem relatos de pessoas que se irritam quando recebem ligação. Tipo, não sabe mandar um WhatsApp não, essa pessoa, porque ela tá ligando, né? Então, vejam só, as coisas estão mudando. Então, muitas vezes eu eu faço uma especialização, eu faço um curso, eu faço uma formação, e aí isso vai mudando. Então, eu preciso ter flexibilidade para entender que a minha carreira nessas próximas décadas, elas podem mudar de áreas, setores, porque os conhecimentos em diversas áreas eles são mais mutáveis, né? Segundo alguns especialistas, a tendência é que um jovem hoje, vamos lá, que está nascendo hoje, tá certo? Agora, ele vai passar por umas 4 ou 5 carreiras ao longo da sua existência, né? Então, é um processo para a gente pensar bastante. Bacana? Para finalizar, ler o comentário do professor Carlos. Hoje tenho levado esse pensamento para muitas escolas de educação básica. Acredito que precisamos olhar atentamente para esse segmento da educação, principalmente o que aborda o projeto de vida e a gestão. Perfeito, né? A gente tem que trazer o projeto de vida para o centro realmente da escola, o desenvolvimento de habilidades e competências para ser humano e habilidades para criar, habilidades criativas, e a resolução de problemas complexos e aprendizados de práticas que possam despertar o potencial criativo dos alunos nas escolas, nas universidades, né? A gente sair desse modelo industrial nas escolas e universidades, onde o aluno tem que só repetir, não é? Tá certo? O beabá, repetir a tabuada, na faculdade repetir o que os autores falaram, e para que eles possam criar. Veja a quantidade de profissionais que têm dificuldade de criar.
eles repetem, são excelentes repetidores. Eles repetem a técnica, e eles não criam novas técnicas, eles não criam novas teorias, eles não criam novos conceitos, eles não criam novos arranjos, novas formas, entende? A gente precisa se experimentar. Por exemplo, eu estou me experienciando aqui com vocês, como vocês estão vendo aqui através do Instagram, é uma forma de levar conhecimento, informação, conhecimento sobre humanidades, conhecimento sobre a psicologia, como isso pode ajudar algumas pessoas a melhorarem, amadurecerem, evoluírem, terem mais saúde, terem mais insights, enfim, pensando formas de como a gente pode viver melhor e aí criando alguns novos arranjos, entende? Tentando entender uma geração que está vindo agora com 18, 20 anos e como é que a gente vai se comunicar com ela. Vamos testar novas formas para que a gente possa pensar junto também, né? Se comunicando também com as pessoas que já têm 50 anos, 60, o que a gente pode fazer a partir disso, entendeu? Então vamos se jogar num processo de experimentar esse processo criativo, né? Beleza? Bacana. Então vamos lá, muito obrigado, professora Carla, live interessantíssima, muito obrigado. João, obrigado, meu amigo. Informação de qualidade, Alton, muitíssimo obrigado, fico muito honrado com os comentários de vocês, né, que são profissionais de alto gabarito, de alta competência, então fico muito lisonjeado com os feedbacks de vocês e de todos os outros que estiveram aqui conosco hoje. Bacana, muito bem, pois foi uma alegria mais uma vez estar com vocês nessa live de hoje.